Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e na videoaula de hoje eu vou apresentar para vocês o protocolo SMB e também a ferramenta Samba, que implementa o protocolo SMB. E também eu vou mostrar na prática como utilizar a ferramenta Samba. Então, primeiramente a gente precisa entender o que é SMB. Então, simplesmente o SMB é um serviço de rede que facilita o compartilhamento de arquivos e pastas e o compartilhamento de impressoras numa rede. E aí o que acontece? Existe uma ferramenta, que é a ferramenta Samba, que tem um conjunto de programas, e um desses programas ele implementa o SMB. Ou seja, a gente pode fazer esse compartilhamento de arquivos e pastas utilizando a ferramenta Samba. E o mais legal do Samba é que você pode fazer esse compartilhamento de pastas mesmo com sistemas operacionais diferentes. Isso aí vai funcionar. Por quê? Porque os sistemas operacionais diferentes, como sistemas de Unix, Windows, o macOS, por exemplo, eles podem utilizar ou utilizam o Samba para o compartilhamento de pastas e arquivos, ok? O Samba é uma ferramenta extremamente útil, bastante utilizada para esse compartilhamento de pastas e arquivos, só que é o seguinte, ela permite outras coisas a mais, que a gente não vai ver aqui nesse vídeo, que é, por exemplo, você ter serviços de diretório, autenticação de rede, né? E aí, o que a gente vai ver hoje vai ser apenas a parte SMB da ferramenta Samba na prática, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou apresentar para vocês o ambiente em que eu vou fazer o compartilhamento de pasta e instalação da ferramenta Samba. Bom, gente, aqui é bem simples de entender. O que é que eu vou mostrar para vocês como é que eu vou compartilhar uma pasta aqui. Eu vou no meu Ubuntu Server, meu servidor aqui, que tem esse IP aqui, se eu não me engano. Tá? Eu vou instalar a ferramenta Samba aqui no servidor. E vou criar uma pasta e vou compartilhar essa pasta. E vai ter aqui um cliente que vai que vai estar na mesma rede, que é a rede interna Info4. E aí vai ser possível visualizar essa pasta compartilhada no servidor na máquina do cliente, beleza? Utilizando aqui a ferramenta Samba. Então vamos lá. Primeiro vamos ver a configuração de rede no VirtualBox. Então eu tenho aqui o meu servidor. Eu venho aqui em configurações, aqui em rede, o adaptador 1 eu vou deixar como NAT, e o adaptador 2 eu vou deixar conectado como rede interna, e o nome da minha rede interna vai ser Info4, beleza? E aí eu tenho minha máquina cliente, em que eu venho aqui em configurações, venho aqui em rede, e no adaptador 1 da minha máquina cliente eu vou deixar rede interna e Info4. Ok? Então elas vão estar na mesma rede. Então vou aqui no servidor, vou executar o servidor, já tenho aqui o servidor funcionando. Então vamos lá no servidor, vou instalar aqui a ferramenta Samba, sudo apt install Samba. Bom, feita a instalação da ferramenta, agora a gente vai fazer a configuração do servidor. Essa configuração, gente, vocês podem fazer utilizando algumas ferramentas. Por exemplo, tem uma ferramenta aí chamada SWAT, né, que é Samba Web Administration Tool, né, ferramenta para fazer essa administração de forma mais amigável para o usuário. Como também você pode fazer a configuração do servidor direto no seu arquivo de configuração, que é isso que eu vou mostrar aqui, já que a gente não vai criar uma pasta compartilhada. Então vamos lá. Vamos para o arquivo de configuração do Samba. Sudo nano /etc /samba /smb.conf. Eu vou criar aqui um arquivo de backup, por questão de segurança, né? smb.conf. Agora eu vou realmente abrir o arquivo de configuração. Vamos fazer a configuração do Samba. Vocês vão ver que é bem simples. Bom, gente, o arquivo de configuração,
ele é dividido em várias seções. A primeira seção global, por exemplo, apresenta os parâmetros que serão aplicados ao servidor como um todo. Por exemplo, domínio, identificação da máquina, níveis de autenticação. Então, nessa seção global aqui, nós vamos alterar dois parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser o workgroup, que identifica o domínio ao qual a máquina pertence, ou seja, o nome do grupo de trabalho. Eu vou colocar aqui lab. Esse server string define basicamente um comentário que aparecerá no nome do servidor. E ao lado abaixo de workgroup, eu vou definir aqui um parâmetro security. E vou colocar do tipo usuário. O que é que isso significa? Na verdade, o security ele vai definir a política de acesso, de autenticação e segurança dos compartilhamentos. Então, o padrão é o user, né, que é o usuário, então, ou seja, o controle de acesso é baseado em usuário. Desse modo, você deve cadastrar o login e as senhas no servidor, na hora que for compartilhar pasta, serviço, autenticação, etc. Beleza? Perceba que esse arquivo ele tem várias seções, né? Ou seja, é um arquivo que você pode estabelecer aí várias configurações para diferentes tipos de serviço, né? Serviço de domínio. Olha, por exemplo, essa seção aqui de homes, quando você define ela aqui, né, cria parâmetros aí, por exemplo, você define acessos a diretórios particulares de usuários. Seção netlogon é utilizada para ativar a execução de scripts quando um usuário efetua logon num domínio específico. Então, o usuário fez um login de uma máquina num domínio específico, é executado algum script, por exemplo, um script de bloquear papel de parede, quando o usuário não pode alterar o papel de parede. Essa seção Profile define o perfil do usuário, quando o Samba é configurado. Printers é a opção que permite que os clientes possam se conectar e utilizar qualquer impressora especificada e conectada na máquina local, que seriam as configurações de impressora na máquina local. Bom, a gente vai criar aqui, a gente vai configurar aqui um compartilhamento de pasta, né? Vou criar aqui, o nome vai ser público, uma seção público, ou melhor, pasta pública. Você vê que vai ser parecido, vai ser semelhante com o que a gente tem algumas configurações aqui, certo? Aqui em cima, mas eu vou explicar para vocês. Esse comentário basicamente é a descrição do compartilhamento que você está criando aí. Então, vou colocar aqui, pasta pública, que todos têm acesso à leitura e escrita, por exemplo. Vou dizer aqui o caminho que está a pasta. Vou colocar essa configuração aqui, ó, guest OK. O que é que significa essa configuração? Ela basicamente habilita o acesso público ao compartilhamento, sem senha. Ou seja, na hora que a máquina cliente tentar acessar essa pasta pública, não vai pedir nenhuma senha de usuário, porque um convidado pode acessar, beleza? Browsable. Colocar yes. Browsable basicamente especifica se o compartilhamento será visualizado na lista de itens compartilhados. Ou seja, se esse browsable tiver no, é porque vai ser oculto o compartilhamento, certo? Browsable tiver yes, é porque vai estar lá disponível, vai estar lá visível nos arquivos compartilhados. E eu vou colocar aqui o writable yes. O que significa esse writable yes? Basicamente, o compartilhamento vai ficar disponível para escrita e leitura na pasta. Eu poderia, por exemplo, colocar no, e aí seria uma pasta de somente leitura. Então a gente vai ver outras configurações em outros vídeos, para esse vídeo não ficar tão longo. Vou salvar agora o arquivo.
ok? Lembrando que essa pasta que eu criei aqui, ó, Home, Clayton, pública, ela não existe. Eu vou ter que criar aqui. E vou alterar as permissões de pública. Pronto, coloquei todas as permissões aqui de pública. Então, cd pública, pwd, vocês vão ver aqui que eu tenho um caminho, ó, barra home, barra clayton, barra pública, ou seja, tem a pasta pública aqui. Vou criar aqui um arquivo, ou alguns arquivos aqui. Só arquivos exemplo. Beleza. Vou setar aqui as permissões desse arquivo. Ok. Feito isso, gente, tem um passo importante a ser feito, que é para criar um usuário no servidor Samba. Por quê? Por que isso? Porque, assim, algumas máquinas Windows eles não utilizam o mesmo tipo de criptografia do GNU Linux para armazenamento de senha, principalmente, por exemplo, se for uma pasta que precisa de autenticação de um usuário no servidor, né? Então, existe uma diferença de algoritmo de criptografia entre Windows e Linux, e ambientes de GNU Linux. Então, devido a isso, é necessário que se crie um usuário dentro do servidor Samba, beleza? Então, a gente pode fazer isso dessa forma aqui, ó. Vou criar aqui um usuário Clayton, ó. Sudo smb pswd-a e a de adicionar, né? Clayton. Pronto. Você pode usar algumas opções aí nesse smb pswd, por exemplo, o X para excluir o usuário do Samba, o D para bloquear, o E para desbloquear um usuário do Samba. Ou seja, você bloqueia, desbloqueia, mas não necessariamente remove o usuário do Samba. Beleza? E agora eu vou fazer um teste, para ver se está tudo ok. Pronto, tudo ok. Poderia ser só assim mesmo. Beleza. E agora eu vou reiniciar o serviço. Já reiniciei, vou só mostrar aqui que eu faço um sudo. Beleza, serviço reiniciado. Aí agora a gente vai acessar aquela pasta pública, essa pasta pública no computador do cliente, né? No caso aqui eu vou para o Ubuntu. Então, gente, aqui é a nossa máquina cliente. Está aqui o IP da máquina, 9268.1.40, para mostrar que está na mesma rede do servidor. E aí eu posso clicar em qualquer uma dessas pastas aqui para acessar o explorador de arquivos do Ubuntu. E eu posso vir aqui, ó, e colocar esse caminho aqui, ó, smb 192.168.1.10, que é o IP do nosso servidor e barra. E aí aparece aqui a nossa pasta pública. Vou entrar aqui na pasta pública, por exemplo. Então a gente pode ver aí que tem os 3 arquivos que a gente criou lá no servidor, ó. E esses arquivos eles podem ser removidos, podem ser modificados. Então é isso, pessoal. Agradeço pela atenção e espero que vocês tenham compreendido, né? E até a próxima videoaula.